Eles analisam lá de acordo com o estímulo de uma região do seu cérebro lá, né? Que está associada à alegria, né? Esse filme é legal porque ele cria personagens, né? Para cada emoção que você sente. E aí ajuda a gente a entender isso, porque eu acho um tema muito complexo, sabe? Então, pessoas que sentem muita alegria, porque a depressão ela não está associada necessariamente à tristeza, né? Geralmente, ela pode estar associada a certas questões genéticas, né? Sei lá, que podem ser mal estimuladas pelo ambiente, né? E tudo mais. Mas a galera fala que depressão tá associada a certas lembranças estruturantes. Isso até aparece no filme, assim, né? Que o filme, cada lembrança que você tem é uma bolinha, né? E aí, quando você tem um conjunto de lembranças que é muito especial, que ajuda a formar a sua personalidade, ela vira uma lembrança estruturante, fica guardada num lugar especial do seu cérebro ali. Então, como se várias bolinhas entrassem num compartimento assim, ó, e aí entrassem num lugar especial do seu cérebro ali, né? E aí, a depressão, ela tá ligada à interpretação dessas lembranças estruturantes ali. Como você lembra as coisas especiais que aconteceram na sua vida, como você interpreta elas hoje, né? Aí, se você interpreta elas de um jeito assim, que não faz diferença se você participou daquilo ou não, se você faz diferença para as pessoas ou não, se você se sente especial ou participante no mundo, né? A depressão está ligada a esse sentimento de, vamos dizer assim, de bom, inutilidade ou falta de relevância ou não fazer diferença ou não tá ligado necessariamente à alegria e à tristeza. Claro que pode estar, né? Mas está mais ligado no sentido existencial, se a sua existência faz sentido ou não. Se você interpreta aquelas memórias que são importantes para você e você faz sentido nelas, ou se essas memórias fazem sentido para você ou não. Então você pode, assim, ter facilidade de rir, ter facilidade de se divertir com os outros, né? E aí chega no final do dia, você ainda sente que a sua vida não faz sentido, entendeu? Eu achei isso muito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu estou Sim, falando. eu estava até pensando nisso que você estava falando, que se sua vida faz sentido ou não. Com o tal do Viktor Frankl, né? Que a gente tinha. A Tati chegou. Com o tal do Viktor Frankl que eu tinha mencionado. O que é ele que ele fala? Que ele passou por uma experiência terrível. Que ele foi. Bem-vinda, Tati. Que ele foi mandado para um campo de concentração. A família dele toda morreu lá. E ele ele tinha escrito um manual, ele tinha escrito coisas importantes, né? E roubaram isso dele e queimaram. E aí ele tinha uma vontade, um propósito muito grande de reescrever aquele negócio de novo, aqueles escritos que ele tinha feito. Então, ele pôs significado, ele pôs sentido. E daí ele escreveu vários. Isso foi no início da vida dele, devia ter uns 20 anos, depois ele saiu, sobreviveu, ficou, tipo, muito mal, mas ele conseguiu sobreviver àquela situação de extrema, de maus tratos, tudo isso. Não só o corpo físico dele sobreviveu, mas ele conseguiu fazer a mente sobreviver porque ele tinha propósito. Então ele colocava sentido nas coisas. Então ele fez toda uma psicologia. Eu não sei muito não disso, eu só sei assim por alto, bem raso. Mas eu entendo de tudo que o Viktor Frankl escreveu, a questão do propósito, do sentido que a gente dá nas coisas. Quando a gente faz uma mesma coisa com sentido, com propósito, aquilo é fortalecedor. Então, muito do que eu tinha mencionado no finalzinho da aula passada sobre trabalho, sobre o serviço e sobre como que a gente ressignifica o que a gente faz enquanto uma coisa que pode nos ajudar e ajudar outras pessoas, isso é escravidão, servidão, maus tratos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, por exemplo, se você trabalha como, sei lá, motorista de ônibus,
E aí, aquele trabalho que pode ser muito, é um dos trabalhos mais estressantes que tem, é um trabalho de muita responsabilidade, muito repetitivo, o trânsito é uma coisa que gera barulho, então é um dos trabalhos mais estressantes que tem é ser motorista de ônibus. Mas se a pessoa que é um motorista de ônibus, ela entende que o trabalho dela está ajudando toda uma população a ter mais educação, porque está ajudando as pessoas a ir para a escola, se ele entende que o trabalho dele está ajudando as pessoas a poderem ganhar sustento porque vão para o seu trabalho, terem mais saúde, porque está ajudando as pessoas a ir para o médico, para o hospital e assim por diante, ele pode ser mais realizado e ser mais feliz. Apesar daquele trabalho ser muito estressante, que é motorista de ônibus, né? Então, uma das coisas que eu sinto que a humanidade tem que avançar muito mais é entender o trabalho não como tripalho, aquele que a gente vê lá no livro de história, de sociologia, né? Tem história que o trabalho veio da tortura, vem daquele instrumento tripalho. Então, a gente ainda associa muito o trabalho com a tortura. E sendo que tem outros elementos do trabalho que são muito interessantes para a gente ressignificar. E olha que doido esse filme, esse Divertidamente, olha que coisa doida. No final, ela descobre, já vou dar spoiler aí para quem não viu, mas ainda vale a pena ver o filme, viu? No final, ela descobre, porque a personagem principal do filme é a alegria, né? É o sentimento alegria, que é a personagem principal. E aí, no final, ela descobre que a personagem alegria, ela não se permitia entrar em contato com a tristeza. Ou seja, que para a menina, né? Porque são vários sentimentos que estão na cabeça da menina. Para a menina ter uma vida mais plena, mais completa, mais realizada, ela tinha que aceitar a tristeza dela também. Ela tinha que ter contato mais com a tristeza que ela sentia. No momento que ela negava a tristeza que ela sentia, ela ficava mais deprimida. Porque quando você sente tristeza, a tristeza tem significado também. A tristeza dá sentido para sua vida. Quando você não se permite sentir tristeza, porque você tem que estar produtivo, porque você não quer deixar as pessoas preocupadas, que nem na música do Emicida, né? Porque você não quer dar trabalho, porque você não se permite sentir tristeza, aí geralmente nesses casos que as pessoas afundam na depressão, né? Porque essas coisas que dão sentido para a vida delas, elas não se sentem confortáveis para sentir mais, porque a gente vive num mundo que é orientado para produtividade, não para vivência comunitária, né? Como é que você vai prestar atenção no seu vizinho, né? Ouvir o que ele tem para te dizer, se você tem que trabalhar 30, 40, 60 horas, 70 horas por semana só para botar um prato em cima da mesa, né? Não tem. Como é que você vai ter hora para ficar triste, né? Se todo mês você está com a corda no pescoço ali, né? Eu fiz uma... Não. Opa, quando a gente percebe isso, Emily, que você falou, a vida fica mais plena, eu acho. Que a felicidade está muito ligada à tristeza também, que a gente tem que se permitir. Do mesmo jeito que a gente se permite ser feliz, a gente tem que aceitar a tristeza também, sabe? Enfim. Foi mal, Conrado, te interrompo. Não, eu estava falando que eu tenho feito uma coisa que o brasileiro faz muito. Vou lá no Google e coloco as coisas, né? Tento resolver aqui quando surge algum problema. E para a aula de hoje, eu tinha pensado que seria uma conclusão legal para a gente poder passar para o próximo tema na semana que vem. Eu queria ter trazido uma coisa assim, como a Andressa tentou, com o mesmo intuito, fazer o comentário dela anteriormente, para a gente não ficar pensando só, tipo, a perspectiva mais... porque eu acho que com o que a gente falou, ficou uma visão meio pessimista, assim, as coisas estão ficando cada vez mais generalizadas, esse sentimento é cada vez mais comum, atinge cada vez uma quantidade maior de pessoas, e esse fenômeno parece que está chegando no nosso cangote, né? Assim, está vindo buscar a gente de qualquer jeito. Então, e aí
falei, cara, e aí, né? O que eu vou oferecer para os meninos? Será assim, não queria recebê-los e no final mandá-los para casa e falar assim, pois é, senta lá no sofá e espera a sua vez que tá chegando. Aí eu pensei, pô, vou lá no Google, né? Vou botar alguma frase lá, vou ver o que o Google me ajuda. E aí eu acho que eu tive mais uma comprovação de tudo o que a gente tem falado. Eu coloquei aqui assim, né? Como combater a depressão. E aí legal que assim, os 5 primeiros links que apareceram são 8 atitudes que ajudam no tratamento. Como sair da depressão em 7 passos. 6 coisas que pessoas com depressão gostariam que você soubesse. 7 atitudes que ajudam no tratamento. 6 atitudes para curar a depressão. E aí eu fui clicando em alguns aqui enquanto vocês estavam falando. E tem um aqui bem na cara, né? Assim, dê risada, sexo de amigos, pratique meditação. Então, mais uma vez, as instruções sempre orientadas ao indivíduo. E as coisas que você deve fazer para sair dela. Ou para fugir dela. E, cara, teve só um aqui depois de... Olha, eu cliquei no 5º, que eu fui achar um passo que combina com o que eu penso. Que fala assim, ó, primeiro passo, tem uma rede de apoio. Eu acho que todos os passos que eu falaria seriam de coletivos, com base em tudo que eu quis dizer aqui nesses dias. Assim, tem as questões individuais, beleza, mas como que eu vou reduzir o meu nível de estresse sozinho? Numa sociedade que está tão estressada como a nossa. Eu posso estar numa situação de estresse na fila de uma padaria. Porque é assim que a gente está vivendo, né? Com antagonismos, muitas tensões, muitas desigualdades. E como é que aí tem que reduz o estresse ao máximo, melhore sua higiene do sono. Pô, o trabalhador brasileiro acorda 4 horas da manhã, 4h30. Depois de um dia extenuante de trabalho, ele vai dormir às 10 horas da noite, cansado. Depois de já ter feito seu almoço do dia seguinte. Tem aqui, ó, melhore seus hábitos alimentares. Então, assim, são muitas questões que parecem individuais, parece que é só você querer melhorar seus hábitos alimentares, mas que estão estruturadas por uma sociedade inteira, muitas ordens, né, muitas normas. A gente não se alimenta só do que a gente quer, a gente se alimenta também do que a gente pode, daquilo que está disponível, acessível, daquilo que é mais fácil de comprar, de guardar, daquilo que precisa de menos energia de geladeira para guardar. Então, assim, eu fico muito preocupado, porque, na verdade, essas dicas aqui, que são bem comuns, bem generalizadas, que são bem acessíveis, na verdade, elas não ajudam a resolver, no meu ponto de vista. Então, mas eu fiquei feliz com essa única aí, que é a construir uma rede de apoio. E também se voltar a conviver com o outro. Acho que um lema bem antropológico, assim, né? Ter a oportunidade de conhecer os outros, vivenciar os outros, compartilhar com os outros as coisas, porque isso nos faz muito bem. Acho que a solidão, a depressão e a tristeza são tão parecidos que é difícil a gente separar uma coisa da outra. Não assim aquele estado de você estar sozinho porque quer, mas aquele estado de estar como o livro que você indicou, que eu fui ler. Fui procurar ler, conhecer, né, o autor, os Rastros da Solidão, e o estado de solidão que ele indica não é a solidão de quem gosta de ficar sozinho ou quem está sozinho porque quer, mas de quem perdeu os laços, de quem está sem laços com os outros, não possui mais aquele cuidado, aquela rede de apoio que é tão importante. Então, eu acho que quando eu venho aqui na aula, eu também me sinto dentro de uma rede de apoio. Então, trazendo para a nossa micro-realidade aqui educacional, uma coisa que me apoia, me deixa bem, me motiva, me faz feliz, me deixa mais tranquilo, reduz o meu estresse, é saber que ao chegar aqui eu encontro uma rede de apoio. Pessoas que podem me apoiar a conversar, a aprender, a escutar o que eu tenho para dizer, a falar algumas coisas também. Eu acho que isso é muito importante, é uma dica maravilhosa aí. Sei que estamos em tempo de pandemia, nossa rede de apoio tem que ser pessoas bem próximas, bem íntimas, sem muita mobilidade, sem muita deslocamento, mas a gente precisa ter pelo WhatsApp, ou pelas redes sociais, ou pela comunidade lá do Free Fire,
do PUBG que vocês jogam, Fortnite, né? Que vocês tenham um grupo que acolhe vocês, que podem passar uns 5, 10 minutinhos do dia deles os ouvindo, trocando ideia, conversando e também falando para vocês certas coisas. Só que a Raíssa falou aqui, ó, e também tem muito tabu, tem gente que considera como drama. Especialmente hoje, né, Raíssa, com essa cultura de internet, né, que a gente tem convivido menos com pessoas reais, né, a gente tende a minimizar a dor do outro, né, porque a gente não está vendo, a gente não está olhando no olho da pessoa. Quando a gente não está olhando no olho da pessoa, é muito fácil, muito mais fácil falar, você está fazendo drama, você está, né, mimimi, essa cultura de chamar as coisas de mimimi, né, assim, de diminuir o sofrimento do outro, né, muitas vezes é porque você não está olhando no olho das pessoas, né, e isso está aumentando muito, principalmente nas comunidades 4chan, né, eu sei que vocês frequentam o 4chan, né, que acaba sendo uma interface entre a web mais abrangente, né, e vocês, e lá tá tendo muita misoginia, que é ódio a mulheres, ódio a homossexuais, ódio a pessoas trans, né? Porque são geralmente pessoas que não estão convivendo com mulheres ali no seu dia a dia, mulheres que não são sua mãe ou sua irmã, né? Que não estão convivendo com pessoas trans, não estão convivendo com homossexuais, não estão convivendo. E aí fica fácil assim para falar que é tudo uma aberração, que feminismo é tudo mimimi, que racismo é tudo mimimi, que não sei o que. Fica fácil falar por quê? Porque você tá dentro do seu quarto achando que o mundo é aquilo, né? Com um monte de gente fazendo a sua cabeça ali, velho. Caramba, velho, que tenso. Sim, tipo, minha irmã foi perseguida por um carro, caramba. Que tenso isso aí, velho. Então é isso, assim, a gente... quanto mais isolado a gente fica, mais a gente tende a menosprezar o sofrimento do outro. E grande parte do combate à depressão, pelo menos do que eu entendi aí nessa última semana, que foi incrível, assim, para entender o tema, foi você reconhecer o sofrimento como uma coisa válida na sua vida. No momento que você começa a reprimir o sofrimento seu ou do outro, quando você fala para o outro assim, ó, você não pode ficar triste por causa disso, você está falando para você mesmo também. Eu não posso ficar triste por causa disso. Então você está reprimindo o seu sofrimento também, quando você está reprimindo o do outro. E aí a sua vida vai perdendo sentido. Você só vive de dopamina ali, que nem a gente falou. Toda hora, quando acaba a notificação, quando acaba tudo, você não tem contato com o seu sofrimento, com os seus sentimentos. Sua vida está vazia. Quando você para de rir, não tem nada para voltar depois, entendeu? Quando a risada acaba, para onde você vai? Né? Quando o seu programa de humor favorito acaba, quando o seu joguinho acaba, para onde você vai? Quem é que está lá para você? Que sentido faz a sua vida? Né? A internet quer que você viva exclusivamente para produzir, né? Às vezes. Para comprar, mas a vida comunitária dos afetos, ou seja, quando a gente ama outras pessoas, quando a gente... Né? Isso é que dá sentido mesmo, né? Para nossa vida, sabe? E isso foi muito incrível, assim, de pesquisar esse tema. Eu reconheço que eu nunca tinha estudado o tema antes, e para mim foi muito bom, sabe? Que eu reconheci vários sinais de depressão até em mim mesmo, sabe? Que eu não fazia ideia que tinham. Obrigado, professor Conrado. Valeu, eu acho que quando você falou aquele dia que você gostava de trabalhar primeiro com os temas, e depois assim com as aulas, a gente combina muito, que eu também gostava de separar assim um pouco. A única diferença é que eu sempre falava, meu primeiro tema sempre era a transição do antigo regime para a modernidade. Tipo, eu sempre começava falando disso porque eu achava que era mais fácil para depois, quando eu pudesse falar de indústria, igreja, as pessoas soubessem do que eu estava falando. Então era como se fosse umas 3 semanas assim de aula, como se fosse um grande glossário que eu faço com os meninos. Aí eu passava feudalismo, capitalismo, tipo um glossáriozão bem grande assim, para depois as aulas fazerem mais sentido. E aí depois eu ia trabalhar os temas. Aí eu sempre gostava de começar com o trabalho,
porque é o capítulo 3, o capítulo 4 e 5 do livro, que é muito massa, fala do sentido de trabalho, por que, que a gente trabalha e tudo. E que eu acho também que é uma das principais atividades humanas, assim, é o trabalho. Não sei, talvez possa ser até a principal. Eu sou meio marxista, assim, então eu acho que para mim é a principal atividade humana. Então, e aí depois eu gosto de falar sobre. Aí depende, assim, das séries, depende se eu já trabalhei com a turma ou não. Mas se eu nunca tiver trabalhado com a turma, eu gosto de trabalhar família e juventude. Porque aí também dá para a gente trazer essa realidade do trabalho para dentro de casa, assim. Aí eu falo do pai e da mãe, das diferenças salariais, já começa. E aí a gente vai para os temas. Aí muito menino pede para a gente fazer temas sobre drogas, sobre aborto, discussões mais superficiais sobre as coisas. Os meninos querem saber nossa opinião, né? Ele sim ou ele não. E como lógico, né? Eu gosto de dar minha opinião para os meninos, gosto principalmente de fazer com que eles tenham acesso à opinião deles, gosto de ajudar a pensar. Tem opinião que eu não trago para dentro da minha sala, porque eu acho que tem discussões que não tem dois lados. Então, por exemplo, sobre questão carcerária no Brasil. É muito difícil trazer um tema para discutir com o menino de ensino médio. A gente tem que mostrar a realidade, e correr contra esse fake news sinistro que tem no Brasil, e realmente trazer o ponto de vista científico, assim, não verdadeiro, mas um ponto de vista mais compromissado, sei lá, mais maduro, sabe? Para tentar tirar também eles um pouco da zona de conforto, daquelas informações que são mais fáceis de acessar. E aí depois eu deixo a bagaceira. Quando eu já tenho confiança nos meninos e eles em mim, eu tenho disponibilidade para discutir qualquer tema, velho. Qualquer um mesmo. Mas não falar qualquer coisa. Então, por exemplo, eu gostava muito de fazer debate. O Luiz aí até o Isaías sugeriu que a gente faça um debate. Só que eu acho que para a gente fazer debate, a gente precisa conhecer as coisas, né? Então, assim, eu não faço debate de opinião nas minhas aulas. Nas minhas aulas, eu gosto de fazer debate sobre pensamentos. Então, tem que trazer um pensamento estruturado, uma fala de alguém que escreveu alguma coisa, e aí a gente argumenta com base nisso. Porque quando fica um debate apenas de opinião, eu tenho muito medo. Uma vez eu estava lá no meu primeiro ano, segundo ano de escola, de educação, assim, de sala de aula, como professor. Eu me lembro que a gente foi debater sobre o aborto. E em menos de 5 minutos de conversa, assim, uma menina saiu chorando. Já teve uma amizade que foi quebrada dentro da sala. Uma briga irreversível. Porque foram faladas coisas muito agressivas, muito violentas. E foi culpa da minha metodologia, foi culpa da minha falta de experiência. Percebi que não são todos os temas que a gente pode simplesmente colocar para cada um dar sua opinião, né? Então, hoje em dia eu tenho o maior trabalho, assim, antes eu Também trago já as passei por frases isso. prontas. Com Sim, temas muito eu piores. trago como eu tento fazer assim, Andressa, Prostituição foi horrível. Já passei por isso. pode falar, eu só vou terminar e você fala. A última experiência que eu tive, eu levei 5 frases prontas. Tentei pegar a frase do Twitter, frase do Instagram, frase da internet, tipo reportagens assim, de um lado, 5 do outro. E a gente tinha que debater a partir das frases. Só para não deixar muito solto, assim, sabe? Para não poder sair aquela do. Sei lá, uma frase muito ofensiva, assim, muito agressiva. Por exemplo, a frase bandido bom é bandido morto, eu acho que não é uma frase de debate. É uma frase de ódio, né? Então a gente não tem que levar ao debate essa frase. Ela realmente deve ser execrada, ela deve ser banida, ela nunca deve ser falada e não debatida. Então eu acho que tem limite também para os debates. E aí eu adoro a ideia do Isaías. Se vocês quiserem fazer, a gente pode, com esse grupo que está se formando aqui, que é um grupo frequente, assíduo e bastante respeitoso, a gente pode se preparar aí para fazer isso. Eu tinha uma sugestão. Eu não vou falar dessa minha experiência, não, porque foi muito difícil e deixa quieto. Foi punk. E para você ver como eu fui burra, eu demorei, tipo,
chegou no final, o último dia de aula, no conselho de classe, para eu descobrir, para eu terminar de ter todas as peças do quebra-cabeça para eu entender tudo que tinha acontecido, mas deixa quieto. De tamanha repercussão. Não foi nem repercussão, não ficou repercutido, mas tinha outras coisas que eu não sabia o que estavam escondidas. Deixa quieto. É sobre o debate que eu ia falar. Na semana que vem, a gente estava pensando em começar outro tema, que era o SUS. E aí eu queria ver como que vocês pensam isso. Mas eu tinha tido uma Andressa, ideia. A gente podia chamar o Pazuello, né? Porque ele disse que não sabe o que é o SUS. Eu tinha tido uma sugestão, que era e também para incluir os alunos que não conseguem chegar no Meet. Fazer um formulário, tipo uma chuva de ideias. Sabe quando você chega na sala de aula e coloca um quadro aberto e fala, diz aí, cada um fala uma palavra, e aí a gente monta uma chuva de ideias e a partir delas vai construindo. Eu estava pensando em fazer sobre o SUS, abrir um formulário com uma pergunta só. O que você vê na sua cabeça quando fala SUS? E aí cada estudante pudesse colocar uma frase, uma palavra, e a partir deste imaginário sobre o SUS, a gente construir as nossas seguintes aulas. Eu estava pensando em fazer isso. E aí aqui na chamada, todo mundo vai ter oportunidade de falar, mas também quem não chega vai ter oportunidade de participar. Porque a gente sabe que muita gente não chega não é porque não quer, mas porque não consegue. E eu não pode. Pensando em formas de não excluir ninguém. Sim. Beleza. Eu tô com vocês. Só relembrando aqui, Conrado, lembrei aqui de uma coisa, né? Quando você trabalhava com a minha turma de segundo ano, lembrando aqui, daquela época lá no colégio. Sim. Tu lembra da atividade que a gente fez na sala? Sim, lembro. Daqueles Como é que foi? Como é que foi? Rapaz, acho que você jogava um tema lá, aí mandava a gente fazer tipo um resumo. Movimento. Isso, exatamente. Um resumo. Mandava fazer resumo daquele tema. Aí. Tu lembra que tua sala era legal, mas às vezes ela ficava meio morgada, né? Meio paradona, assim, meio preguiçosa. Exatamente. Aí eu tinha que botar todo mundo em pé, fazer a roda, né? Exatamente. Ei, John, eu sinto saudade, velho. Pois é. Faz muito bem pra gente. Faz. Mas é isso aí, logo estaremos nos preparando, começando a nos preparar realmente, de verdade, para esse retorno, a partir da vacinação em massa dos professores, dos idosos, dos profissionais de saúde, segurança, dos metroviários, ferroviários, frentistas, motoristas, cobradores. Exatamente. Né? É uma pena que no Brasil... Olha, a gente já pode... acho que vai dar spoiler, hein, Andressa? Mas uma pena que a gente tenha que falar em prioridade de vidas, né? Chega a parecer absurdo que a gente tenha que discutir quem tem prioridade sobre quem, né? É um absurdo isso. Em pleno 2021, a gente tem que fazer uma fila tão grande que o último da fila não consegue ver o primeiro. Uma fila tão grande que o último tem chance de atrapalhar o primeiro, porque pode ser que o primeiro foi vacinado, quando o último que for vacinado já não tenha mais o efeito. Então a gente vai viver esse ciclo aí durante tanto tempo. O país do Zé Gotinha fraquejando numa das coisas que a gente sabe fazer de melhor, que é colocar a população em dia com a saúde, com a vacinação. É uma pena. Mas eu acredito no Brasil, velho. Eu juro que eu acredito. Eu não desacreditei ainda do nosso país, viu? Acho que essa turbilhão de coisas que estamos passando é passageiro, de fato. Que a gente vai sair dessa e vai realmente reverter o processo e vai voltar a ser um país que encanta aos outros. Sei lá, que não é notícia de fracasso.
Ai, Gente, vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente debateu até agora? tá chegando um monte de gente agora, tô feliz. Chegou a Isabela, chegou o Augusto, bem-vindos. Alguém quer fazer alguma contribuição? Porque eu achei esse debate massa, isso aqui eu senti falta de vocês, né? Porque Sim. Resume aí o que vocês estavam debatendo, porque chegou um rapaz aqui para arrumar a internet. Aí eu tive que sair. não, que a gente falou aqui, estava discutindo sobre obras de arte, né? De depressão, e a gente viu o Emicida, né? Inclusive sempre choro com essa música, meu Deus, toda vez. E a gente falou do Divertidamente também, e a gente estava refletindo sobre a ideia de que a depressão não é uma doença só individual, né? Ou seja, que você não é culpado ou o único responsável por se sentir deprimido. E outra coisa que a gente discutiu também é que existem pessoas que são muito alegres, mas que são deprimidas, né? Que depressão não está associado necessariamente a sentir muita tristeza. Às vezes pode estar associado a não sentir tristeza, né? Assim como pode estar associado a se forçar a parecer alegre o tempo todo, né? E isso é uma coisa que apareceu na música tanto na música, curiosamente, apareceu tanto na música do Emicida quanto no filme, né? Então, Não, e só complementando, Daniel, oi. aí só complementando a outra parte, que a gente tentou também mostrar. Agora, acho que a gente terminou falando agora assim mais de como que essas coisas estão acontecendo hoje, em função da pandemia, mas que elas também acontecem assim, tem uma estrutura disso. As coisas não acontecem do nada, né? Não foi só a pandemia que fez essas coisas. E mesmo assim, se nós, a pandemia poderia ter tido um outro resultado. Talvez a estrutura fosse diferente. Então a gente comentou um pouquinho da questão do trabalho, a gente comentou um pouquinho agora a questão da saúde, e de um modo geral, acho que semana que vem a gente começa a entrar na questão das estruturas que nós temos para lidar com a saúde. Então eu acho que o debate é mais ou menos esse. E por último, só para emendar com a sua aula, qual foi a ideia dessas primeiras 4 semanas que nós estamos nos reunindo e nos encontrando? Foi trazer a sociologia para vocês de uma maneira ainda leve, de uma forma que vocês compreendam que ela é tão abrangente que a gente é capaz de falar de saúde, de trabalho, de economia, de política, de religião, de educação, de cultura, de uma série de coisas. E aí a nossa ideia é que com o tempo vocês começam a se apropriar também do nome de alguns autores, de alguns conceitos. Assim, não que isso seja a coisa mais importante do mundo, mas que vocês possam, por exemplo, como o professor Daniel trouxe o conceito de viés de confirmação, ele trouxe o conceito, apresentou para vocês um autor, apresentou para vocês um texto. Eu tentei fazer a mesma coisa, trouxe para vocês o Durkheim, tentei mostrar para vocês um pouquinho da obra dele. E é isso que a gente vai fazer cada tema, né? Trazer um tema que seja da sociedade, que seja do nosso cotidiano, mas também que a gente possa ter referências para olhar para ele com coisas que vocês ainda talvez não tinham tido acesso. Tá bom? Esses autores que são tão famosos no mundo, são pessoas com trabalho reconhecido dentro da nossa área e também dentro de outras áreas. Beleza? Alguém, gente, tem algum comentário a fazer? Fez sentido aí o que a gente falou nessa aula? Você entendeu esse negócio lá da pessoa ser alegre e deprimida? Entendeu isso? Entendi. Mas alguém, Rafael, que estava perguntando, estava em dúvida em relação a isso, Tátia, desculpa, Tátia. Marcela, que sempre participa hoje, nem vi a Marcela. Marcela botou a fotinha, muito bem, Marcela. Hoje está quase todo mundo de fotinha, só está faltando nosso amigo Gugu Liberato botar.
Eu vou botar, vou botar. Bota aí, Rafael, Gugu. também quero que ponha foto. E a Tati? Eu não lembro do rosto da Tati, eu quero ver rosto. Emily, gatinho. Você é uma gatinha? Eu sei que você é muito gatinha, mas eu quero ver rosto. E a Mariana, a foto tá muito pequenininha, eu quero ver seu rosto. Gente, tem gente que faz assim, ó. Deixa eu dar uma dica. A pessoa vai na frente do celular e tira como se fosse uma foto na frente do computador, assim. Aí fica parecendo que a pessoa tá lá e é só uma foto. Tem um serviço, ô Andrés, tem um serviço que eu estou disposto a fazer, que é o seguinte: tem alguém aqui da sala que quer que a gente comente a atividade? Ou o comentário que você fez lá na plataforma. Eu estou com todas as atividades abertas. Tem alguém que queira que comente, que quer alguma sugestão, que quer que eu fale aqui? Ou se não quiser aqui, quiser particular, manda uma mensagem pra gente, beleza? Eu vou falar um pouquinho aqui, já que o Daniel disse que eu falei. Eu acho que agora eu entendi o que a calma aí. Andressa, gente. Por que eu falei Alessandra? Desculpa. Que a Andressa falou que a depressão está muito ligada ao medo. E eu acho que é isso mesmo. Quando você está muito alegre, você tem medo de ficar triste. Quando você está muito triste, você tem medo das pessoas, né, te magoarem, te deixarem mais para baixo ainda e ficar muito mais triste. Eu acho que depressão é mais medo também. Predomina medo. É aquele medo de você sentir as suas emoções e do que elas podem fazer, né? Se você arriscar, entregar e, enfim, viver aquele sentimento. E aí você acaba internalizando ele, guardando ele, e uma hora esse sentimento vai buscar sair da pior forma possível, que é se deprimindo, se retraindo. Eu acho que é isso. Minha contribuição de hoje. Caramba, tudo a ver com o que você falou, viu? Tudo a ver com o que você falou, eu acho. Nossa, até porque o filme ele fala disso, como a alegria, né? Ela tem o filme, o Divertidamente, né? Fala como a alegria, ela tem medo, tem receio de se relacionar com a tristeza, né? Ela acaba excluindo a tristeza, ela vai excluindo a tristeza o tempo todo, e aí a tristeza não consegue se expressar, né? E aí depois descobre que a tristeza é importante também e tal. Às vezes a gente tem medo de fazer as coisas, né? Porque eu não sou bom o suficiente, né? Ou porque a sociedade está o tempo inteiro falando, a sociedade está o tempo inteiro exaltando uma pessoa que é, vamos dizer assim, a que produz mais, ou que é a melhor, e jogando para baixo todo o resto, né? Aí fica todo mundo deprimido, se achando que é suficiente em alguma coisa, e com medo de fazer, porque se fizer vai ser pior do que o outro, porque não vai ser tão popular, não vai ter tanto like, não vai ter, né? Acaba por medo, as pessoas não fazem as coisas, ficam paradas com coisas que são importantes para elas e vão ficando deprimidas aí. Então, tem tudo a ver, Marcelo. Nossa, muito boa sua participação, cara. Fiquei pensando bastante aqui. Você quer falar, André? É isso? Sim, isso que a Marcela me falou também me fez pensar outra coisa. Além disso que o Daniel sempre fala, né, de que é importante a gente exaltar o comunitário e valorizar o comunitário, isso eu acho que é e que combina muito com a dica que o Conrado trouxe, de que ter essa rede de apoio é muito importante para tudo na vida, para tudo na vida. Eu que sou mãe, que o diga, como é importante ter rede de apoio para criar um filho. Não se cria um filho sozinho, né? Se cria um filho com a aldeia inteira, precisa de para criar um filho. E nessa pandemia tem sido bem desafiador. Mas eu já estou confundindo de assunto. O que eu ia falar é o que a Marcela disse, né? Isso que a Marcela disse do medo, né? E uma das coisas que, para ser mãe, eu tenho estudado e que eu aprendi muito sobre a inteligência, o coeficiente de inteligência emocional. Ou seja, a inteligência emocional também tem que ser trabalhada. Do mesmo jeito, para aprender matemática, você tem que fazer exercício. Para você ter uma inteligência emocional, você também tem que fazer exercício. E uma das coisas é você saber identificar os seus sentimentos e pôr nome. Pôr nome no que você está sentindo. Então, se você sentiu medo, a gente sente, todo mundo sente, mas será que a gente consegue falar e identificar o que eu estou sentindo agora é medo?
Aí tem uma lista gigante. Tem os básicos, né? Que os sentimentos humanos básicos, que é nojo, medo, amor, alegria, tristeza, tem esses básicos. Mas tem uma lista gigante de, por exemplo, você pode sentir ansiedade, você pode se sentir frustrado, você pode se sentir, e por aí vai, né? Excitado, com muita, assim, ânsia. Tem uma lista enorme de sentimentos, de emoções, e aí tem uma diferenciação que eu não lembro muito bem agora, emoção e sentimento, um é mais físico, outro é mais conectado com outras coisas, mas o que eu queria deixar sei lá, fala aqui rápida, é que é muito importante a gente saber dar um nome para as coisas que a gente está sentindo. Mesmo que elas apareçam que é negativa, eu vou ter que falar que eu me senti frustrado, isso vai me deixar para baixo. Não, é como o professor Daniel mencionou. Se você consegue dizer, eu estou sentindo medo, você pode trabalhar em cima daquilo. A emoção, o sentimento, a gente não refreia. Ele vem. Agora, o que você vai fazer com ele? Aí vem a outra etapa, né? Então, o que você vai fazer com o que você sente? Então, no meu processo de educar, de ser mãe, eu tento trabalhar isso bastante, de ajudar o meu filho e os meus alunos, no contexto um pouco diferente, né, a identificar o que você está sentindo e dar nome. E aí tem uma coisinha besta que a gente acha na internet, vou ver se eu acho, que é uma lista, assim, que tem um monte de emoji, umas carinhas assim, e embaixo uns nomezinhos. E aí ajuda as pessoas a ganhar vocabulário sobre esses sentimentos. Se eu achar, eu vou compartilhar com vocês esses emojizinhos. Esse vídeo muito legal que eu achei sobre o filme, Divertidamente, fala sobre essa teoria que são das 7 emoções base e tal. Eu vou postar lá na plataforma para vocês verem. Não é os caras nervosos comigo que eu tô falando demais, não, viu? É só para ajudar, né? E aí você tem que contar com a boa vontade das pessoas de receber esse sentimento sem te julgar. Porque aí você vai, entendi que eu tô triste, eu aprendi, calma, eu vou te contar. Mas por que você tá triste? Você não pode estar triste, olha a sua vida. Tá ótimo para você, vai ficar feliz. Tô estressada, meu trabalho, eu também tô estressada. Por que tu tem que estar mais estressada que eu? Eu tô feliz. Por que tu tá feliz? Olha o Brasil, né? Não tem direito de estar feliz. Mas eu tô muito angustiada, eu tô muito ansiosa por causa disso. Mas por quê? Né? Aí tem o contexto da pessoa receber esse sentimento. E aí começa de você recebendo o sentimento do próximo, ficando mais confiante para demonstrar o seu sentimento pro próximo. E aí todo mundo ali tem a troca. Aí vem da sociologia, essa troca de saber, de receber, de dar, de acolher. E eu acho que aí entra tudo, né? Aí fica tudo mais difícil, mais fácil, não sei. É nessa hora que você vê se você está numa relação abusiva ou não. Se você se sente à vontade com a pessoa, ela faz você sentir, deixa você expressar seu afeto, né? Aí está num caminho bom. A maioria das relações abusivas, a pessoa faz uma coisa que chama gaslighting, né? Gaslighting. Escreve aí. O que é isso, gente? É a pessoa fazer acreditar que tudo de ruim que está acontecendo com você é culpa sua. A pessoa manipula os fatos, né? Ela não abraça o seu sentimento do jeito que você está sentindo. Ela está o tempo inteiro falando que o seu sentimento é mentiroso, que é você que está sendo sem consideração, né? Isso acontece muito, especialmente de homens em relação a mulheres, né? Para fazer a mulher acreditar que se ela está apanhando é culpa dela, né? Que se ela não pode sair é culpa dela, que se ela não pode ter amigos é culpa dela, se ela não pode encontrar família é culpa dela. A pessoa vai manipulando a pessoa para fazer ela sentir culpada, sabe? Isso é assim, ó, o relacionamento abusivo no máximo, que a pessoa não reconhece o sentimento da pessoa em nada, né? Que trata a pessoa como se fosse um objeto, um adorno ali, né? E usa de violência, né? Então isso é um tipo de violência psicológica, falar assim para você, ó, né? Assim você, ó, o que você está sentindo não é válido, né? O que você está sentindo aí não é válido. Às vezes você pode falar, não, pera lá, eu estou sentindo isso aqui também, né? Aí
você cria uma relação de empatia. Agora, quando você fala, esse sentimento seu não existe, ou ele não é válido, né, aí é uma coisa de poder mesmo. A pessoa geralmente está querendo exercer algum poder sobre você e tal. Então, assim, é por isso que é tão importante a gente falar, né, sobre sentimentos, né, e ter pessoas à nossa volta com quem a gente pode falar de sentimentos, né? Porque às vezes nem é, assim, sua mãe ou sua amiga ou alguém fala isso para você, às vezes nem sempre é por maldade, porque as pessoas tratam ela assim também, né? Então tem que ser uma coisa, tem que ser construída, né? Muito interessante. Marcela tá hoje pegando fogo, bicho, tá arrasando nos comentários, né? Como sempre. Como sempre. E sabe o que isso que você falou por último me lembrou? Aquela charge que tem assim: o patrão briga com o trabalhador e humilha ele. Aí o trabalhador, que também é um pai de família, chega em casa e humilha a esposa. Aí a esposa que tá mal e briga com a criança. Aí a criança vai e briga com o cachorro. Isso a gente replicar as relações sociais sem ser consciente delas. É muito perigoso. Gostei dessa, Andressa. Não, eu ia só complementar também, só dizendo para Marcela que as falas da Marcela, não só a fala dela hoje, como a atividade que ela entregou também lá na plataforma, o comentário que ela fez, que também serve de exemplo para falar do comentário de outros estudantes, que é o seguinte: muitos de vocês já são pessoas que conseguem se expressar, vocês já têm uma coisa para falar e conseguem se expressar com muita facilidade, como foi o caso, por exemplo, da Marcela. E aí, Marcela, eu acho que a gente pode trabalhar com você uma outra característica do texto, que é a exposição dos conceitos, a estrutura do texto em desenvolvimento, conclusão. Então, se você quiser ajuda para a gente fazer isso, tirar alguns juízos de valor do texto, algumas comparações que você não pode assumir porque você não tem como comprovar, sabe? Tipo assim, a gente pode ajudar você a amadurecer um pouco seu texto e seu discurso. Porque, querendo ou não, a gente já percebeu que você, não só você, como alguns estudantes, são pessoas que gostam de se posicionar sobre os fatos, que gostam de dar suas ideias. Então, acho que a gente pode ajudar vocês a fortalecerem esses argumentos, a terem argumentos mais profundos, com mais referências, tá bom? Até mesmo de maneira conceitual. Se você precisar da nossa ajuda aí, você confirma lá na plataforma, que eu acho que eu fiz o convite para você, e aí a gente vai te ajudando, beleza? E aí, para o Daniel, eu acho que para nós dois a gente podia criar aqueles vídeos que a gente estava cogitando, como se fosse um glossário. Eu tive uma ideia aqui agora. Eu falei de glossário nisso, que eu sempre começo com glossário, né? Eu acho que esse glossário pode ajudar. Por exemplo, eu senti que nessa conversa de hoje teve uma. Faltou a gente dar essa definição para eles do que é sentimento e do que é emoção. E isso que eu acho que vai ficar faltando. Então, a gente fica devendo aí para os estudantes mais uma coisa aí para a gente adicionar naquela nossa listinha lá. Realmente. Né? Assim, não são conceitos difíceis, também não são tão simples. Por quê? Qual é a dificuldade desses tipos de conceitos para a gente trabalhar numa aula? É que a gente já os conhece do cotidiano. Então, a nossa maior dificuldade, que não é uma grande dificuldade, mas aí eu acho que é o maior cuidado que a gente tem que ter com esses conceitos é fazer vocês entenderem ele, olharem para eles novamente com outro olhar, tá bom? Então, assim, todo mundo aqui usa as palavras sentimento e emoção quase que diariamente. Então, mas a gente pontuando mais didaticamente, a gente pode ajudar vocês a entender as diferenças, as semelhanças e assim por diante. Gente, então nós nos estendemos aqui já, né? Mas Sim, foi ótimo. Adorei, gente. vejam esse filme divertidamente, assistam.
Eu acho Vamos que procurar um link dele em algum lugar que tenha um link que tenha, sei lá, aberto. Se a gente conseguir achar, a gente pode tentar compartilhar com os estudantes. Não sei se a gente consegue também, né? Porque é um filme que tá da Disney, sei lá de quem, da Pixar, que tem direito. eu acho que a gente podia discutir isso quando não estiver gravando esse aí. A gente tenta de achar um jeito legal, lícito. Lista eu não sei se vai ter, mas assim, eu acho que não é difícil achar não um filme na internet. Não tô dizendo nada, eu só tô dizendo que eu acho que não é difícil achar, sabe? Então é isso, gente. Deixa eu fazer logo propaganda, então, do formulário do SUS. Eu vou jogar aqui no chat, depois eu vou jogar lá como chama? No WhatsApp, para vocês colocarem quando vocês... Não, vou pôr logo no WhatsApp, é mais fácil. É um formulário que só tem uma pergunta. O que passa na sua cabeça quando você pensa no SUS? Que é para a gente começar a aula da semana que vem nesse tema. Ótima ideia, ótima ideia. Uhum. E a gente podia abrir outro formulário sobre essa aula daqui, né? Você tem uma dúvida da aula passada? Boa ideia. Aí a gente pode colocar assim, do tipo, comentários, sei lá, dúvidas, qualquer coisa, deixa aberto. Isso, ótima ideia. Ótimas Me ideias. vem a frase do ex-ministro da Saúde dizendo: eu nem sabia o que era o SUS. Bota assim, o que é o SUS, André? Gente, eu não vou influenciar os meninos, não. Deixa, porque eu quero que saiba o que eles estão pensando. Depois aqui a gente fala dessa frase. Então tá, gente. Bom final de semana para vocês. Beijo. 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 Tchau. Conrado, eu acho que você não me enviou o convite, não. Eu tô só na sala da Sociologia, Grupo Geral, e na sala do Daniel, que é o professor. Eu acho que ele deve ter mencionado, Marcela, deve ter sido que ele não comentou, eu acho que foi isso, que ele deve ter comentado no seu texto alguma coisa do tipo, vamos continuar escrevendo, vamos continuar polindo o texto, porque, só rapidinho, né? Deixa eu desligar a gravação e te conto, peraí.